Olha, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia foi estabelecida em 2004 e tem como objetivo aproximar a ciência e a tecnologia da população. São vários eventos promovidos que congregam centenas de instituições a fim de realizarem atividades de divulgação científica em todo o país. Mas sabe quem vai falar ao vivo no Notícias do Bem sobre esse assunto? O professor e cientista Marcos Eberlin, nosso colunista aqui no Notícias do Bem. Hoje ele vai ser nosso entrevistado, aquele que sempre entrevista, hoje ele está do outro lado. Hoje ele vai ser um entrevistado. Professor, seja muito bem-vindo ao vivo hoje no Notícias do Bem. Sempre um prazer a gente conversar com o senhor aqui, viu? Roberto e Tainá, o privilégio é meu. E ainda mais falando sobre ciência, tecnologia, sobre como homens criados à imagem e semelhança de Deus, né, têm contribuído para nossa sociedade em várias áreas, na farmácia, na bioquímica, controle de poluentes, preservação do nosso planeta. Fantástico! E tenho assistido o programa aí, descobri que a Tainá é a bela adormecida, né, Roberto? Boa! Olha, eu queria depois, no próximo tema, entender por que a gente fica bocejando muito, porque... Vou contar uma fofoca aqui, já que a gente está falando de sono hoje. O que ela boceja na hora do intervalo, professor, é uma grandeza, mas depois a gente vai falar sobre isso aqui. Essas mulheres, eu tenho uma bela adormecida lá em casa também, né? Se deixar, também, ela dorme às 7 e acorda ao meio-dia, não tem problema. Coisa linda, sono dos justos. Professor, eu queria começar falando exatamente a respeito dessa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né? Eu queria que o senhor falasse para a gente a respeito da importância dessa semana como ferramenta de divulgação da ciência e tecnologia para todas as pessoas, né? Porque isso ainda é, se a gente for pensar, isso não é um problema no Brasil, né, professor? Sim, eu acho que, Roberto, eu sempre digo isso, né? Que tudo que o brasileiro gosta, ele faz bem feito. Então, olha, nós gostamos de música, então a música brasileira é insuperável. Eu acho que é, sem dúvida, uma das melhores do mundo. Depois pegamos gosto pelo futebol, fomos várias vezes campeões mundiais. Depois a gente perdeu aí de 7-1, parece que perdeu um pouco da vontade de jogar futebol, né? Aí começamos a gostar de Fórmula 1. Aí teve o Emerson Fittipaldi e o Ayrton Senna, e grandes, né? Grandes pilotos e todos. E fomos campeões. Parece que a gente não está gostando mais de Fórmula 1. E o brasileiro está pegando gosto. Acho que gosto pela política, isso é extremamente importante. A gente agora está sentando no bar e está conversando não só mais sobre samba, futebol e Fórmula 1, estamos falando de política, isso é extremamente importante, e o brasileiro está pegando gosto também por ciência e tecnologia, eu percebo isso, não é? Antes a gente não se importava com o que a ciência fazia, não investia muito em ciência e tecnologia, então essa semana é extremamente importante, porque o objetivo maior é que o brasileiro passe a gostar mais de ciência, passe a gostar mais de tecnologia. E se gostarmos mesmo para valer, seremos campeões mundiais de ciência e tecnologia, como sempre fomos. Em tudo que gostamos, a gente chega em primeiro lugar. Com certeza. Muito interessante. E aí vem aquela pergunta, né? Que eu não sei se essa é uma pergunta fácil ou não, mas e o que desperta essa atenção, né? Principalmente dos jovens, né? Das o que crianças, chama, o que desperta esse interesse das crianças, dos jovens para a ciência e tecnologia? Será que tem Sim, Tainá. Se quiser completar a pergunta, te espero. Perfeito. Tainá e Roberto, todos que nos ouvem, a ciência é extremamente importante. A ciência, como eu falo no programa, né, Fé e Ciência, nas Notícias do Bem, na nossa coluna, tem Deus como autor e consumador, Deus que criou a ciência. E Deus que nos capacitou, nos fazendo a sua imagem e semelhança, para que, conhecendo melhor o mundo, conhecendo como o mundo funciona, que a gente também inove e que apresente soluções para os males que nós temos nesse planeta em consequência da queda, do pecado.
Então, a Uhum. ciência, eu não tenho dúvida, acho que todo mundo que estuda a ciência, estuda a filosofia da ciência, a história da ciência, a importância da ciência, percebe isso, que a ciência ela está para minimizar os problemas que enfrentamos nesse mundo com soluções, e muitas vezes com soluções geniais. Então, os fármacos, por exemplo, sem fármacos estaríamos vivendo aí 30, 40 anos. Hoje vivemos 60, 70, 80, estamos aumentando a nossa expectativa de vida por causa dos fármacos, por causa da medicina. Medicina é outra grande área. Procedimentos cirúrgicos que antes eram invasivos, agora não são mais. Você pode ter uma cirurgia complexa em poucos minutos e ir para casa no outro dia. Então, a ciência é extremamente importante em várias áreas e homens feitos à imagem e semelhança de Deus estão aí em todos os cantos, em todos os lugares, fazendo a melhor ciência possível e trazendo soluções que afetam diretamente o nosso dia a dia. Então, quem está assistindo aí em casa, se olhar ao redor, você vai perceber vários e vários itens. Na prateleira você tem seus fármacos, você tem um forno micro-ondas, você tem o seu celular, você tem a televisão, você tem o ar-condicionado. Tudo isso, grandes gênios da ciência que o ar-condicionado, né? Talvez, imagina, né? Às vezes no dia de calor você fala, Senhor, graças te dou, né? Porque um cientista maluco qualquer um dia criou o ar-condicionado. É verdade. Então, GPS, olha só, outro dia eu fui fazer uma viagem complexa, né? Que demoraria 2, 3 horas para calcular com mapas, pus no GPS, cheguei bonitinho lá. Então, essa semana tem esse objetivo, mostrar que a ciência, a boa ciência, a ciência feita por homens criados à imagem e semelhança de Deus está com uma grande obra. E o Brasil, o brasileiro, tem que se apaixonar pela ciência. Se nos apaixonarmos pela ciência, já estamos fazendo um grande trabalho, mas seremos o Uhum. número um, com certeza, no mundo em ciência e tecnologia. Com certeza. Isso eu falando agora há pouquinho a respeito de um ponto importante, quer dizer, descobertas científicas que foram possíveis, obviamente, né, graças à capacitação e à vontade de Deus nas nossas vidas, né? Mas, infelizmente, ainda existe muita resistência em relação ao progresso científico quando a gente vai, às vezes, para o meio cristão. Algumas pessoas ainda não entendem plenamente de que a ciência e a tecnologia podem andar e devem andar concomitantemente com a fé, professor? Roberto, perfeito. Eu acho que essa é uma impressão equivocada que alguns têm na nossa fé, nas nossas igrejas. Às vezes eles ficam pensando assim, nossa, se o jovem for estudar, né, se tornar um cientista, ele será ateu, né, se desviará de Deus. Muito, muito, muito pelo contrário, né, Roberto? Tenho falado aqui nas notícias do bem, transmitindo essa notícia do bem, no programa Fé e Ciência, que passamos aí na IPP-TV, com grandes e grandes e grandes cientistas. E eles são grandes cientistas e são homens que creem em Deus. A ciência é um empreendimento divino. Ela foi criada por Deus, ela é conduzida por Deus. Homens que creem em Deus têm contribuído de uma forma extraordinária em ciências. Os ganhadores de prêmio Nobel, eu sempre menciono isso, 90% homens que criam ou que creem em Deus. Os fundadores da ciência, grandes homens, eu estava estudando hoje sobre Maxwell, ele era um grande, grande cristão. Newton, Faraday, Pascal, Thomson, o pai da espectrometria de massas, a área que eu trabalho. Então, muito pelo contrário, acho que os jovens cristãos têm que ainda mais gostar e amar a ciência. Por quê? Porque é um empreendimento divino. E quando você é cristão e entra na ciência, eu brinco sempre, né, Roberto e Tainá? Você tem que saber que a sua chance de ganhar o prêmio Nobel é 9 vezes maior, inclusive. 90% de cristãos. Então, acho que a gente tem que incentivar. Eu acho que
Olha, o que aconteceu na história da ciência, Roberto e Tainá, é o empreendimento divino até 1859. Aí a igreja sai, ela abandona a ciência, os homens que coordenavam a ciência passam agora a ser ateus e naturalistas. E aí o problema que nós temos hoje é que nós saímos da ciência. A igreja abandonou a ciência. Era um empreendimento da igreja cristã no mundo. A ciência sempre foi assim. Mas agora parece que a gente está percebendo esse problema e estamos voltando. Estamos voltando. Ó, não deixamos de ganhar os prêmios Nobel, mas a coordenação da ciência no mundo tem que ser feita de novo por homens que creem em Deus. Essa é a minha tese. Eu acho que as universidades confessionais têm que se tornar muito mais confessionais do que são hoje. Uhum. Eu acho que as que foram dominadas pelo ateísmo e pelo materialismo, elas pelo menos têm que ser democráticas, né? E admitir os dois lados. E se a gente se aproximar de Deus, a ciência que tem feito muito, 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 fará ainda mais. Isso a história tem mostrado. Então, esse movimento começa com o design inteligente e que ganha cada vez mais adeptos dentro da academia. A ciência está lenta, gradual e sucessivamente se voltando para quem a criou, de quem ela sempre foi. Um empreendimento divino, viu, Roberto e Tainá? Sim. E acho que essa semana também pode ser utilizada para mostrar isso. Como esse casamento perfeito entre a boa ciência e a boa teologia, como Deus tem guiado a ciência de uma forma extraordinária. Muitas vezes, muitas descobertas falam assim, foi por acaso. Eu tenho certeza que não, foi Deus induzindo as descobertas para que o homem pudesse ainda viver e viver bem nesse planeta. Muito bom. Eu gostaria de ler um comentário aqui. O Cristiane Ariane Godoy, né? Ele colocar aqui: esse cientista é fenomenal. Gostamos muito do programa Fé e Ciência. Muito bom, né? Muito bacana. Ter um espaço como este também. Tem um programa, até gostaria de, né, falar um pouquinho desse programa, onde é possível falar abertamente de um conteúdo que por um tempo não existia um espaço onde fosse conversado sobre isso, né, Marcos? Eu acho que, e é isso, né? A falta do conhecimento muitas vezes é que gera, às vezes, argumento ou geram comentários. Eu não sei se a palavra é preconceituosos ou vazios sobre aquele medo, né, de separar ciência e fé, porque às vezes desconhecem essas informações, e ter um espaço onde compartilha tanta informação assim, eu acho que é onde as pessoas se abrem, né? E o conhecimento é isso, é libertador. Fala um pouquinho pra gente, olha, e já divulga até o programa um pouco mais, para quem ainda está assistindo e não conhece, ainda não teve oportunidade, né? Claro, Tainá. Olha, Fé e Ciência, a gente passa toda quarta-feira aí na IPP-TV, 9h30, passa também aos domingos, mas está tudo gravadinho lá na playlist, né? Você pode assistir. É incrível, porque a gente às vezes fica pensando, cientista bom é cientista ateu, cientista bom é cientista que não crê em Deus. A ciência vai tornar o meu filho ateu. Não, gente, pelo contrário, ciência é um empreendimento divino. E os entrevistados dos Fé e Ciência, tem todo mundo lá, você pode assistir. Olha, grandes cientistas e grandes homens cristãos que creem em Deus. Eu levei o Breno outro dia, ele está com um novo fertilizante, né? Ele desenvolveu uma coisa fantástica, né? Sem o fertilizante tem uma batatinha pequena, com o fertilizante é um batatão super grande. Incrível, ele está expondo isso no mundo. Olha só, minimizando os males da queda, a fome. Muitos que falam no programa, como vamos gravar agora com o Glauco Barreira, é um doutor, professor na Universidade Federal de Fortaleza, mas um pastor, tem uma igreja. Uhum. Ele ministra cultos na sua igreja, no domingo. Olha só, um pastor, doutor, de uma Universidade Federal brasileira. Então, esse casamento entre a boa ciência e a boa fé sempre existiu, continua existindo,
E parece que dá samba, dá samba, viu? Com Funciona certeza. super bem. Com certeza dá Estamos muito ganhando certo. prêmios novos todos aí, gente. Os ateus têm que correr atrás. Tá Ó, certo, tem mais um professor. comentário aqui da Simone Sheira. Ela colocou assim, ó. Quando falei a um irmão sobre a boa ciência e a boa fé que andam juntas, ele resolveu tomar a vacina. Isso depois que eu escutei ao grande cientista, né? Foi Olha, que depois do coisa boa, influenciando programa. positivamente. Professor, para a gente finalizar, eu queria que o senhor falasse também a respeito da ciência, que cada vez mais Uhum. confirma a obra de Deus. O senhor falou rapidamente aí do design inteligente, mas a gente vê a ciência cada vez mais andando em conjunto com a fé e confirmando a Bíblia, que nós temos como regra de fé e prática e como verdade nas nossas vidas, mas a ciência cada vez mais confirmando temas e histórias que fazem parte da Bíblia, né, professor? Ah, certo, Roberto. Agora eu vou acabar o programa, hein? Vou falar umas 2 horas. Vambora. Vou até o fim, pode ser? Vambora, não Olha, tem é um problema. assunto. Ó, esse relacionamento entre a ciência e a Bíblia é inesgotável. Tem uma palestra muito legal, se quiser assistir, As Verdades Científicas da Bíblia. E eu, Roberto, eu comecei aprendendo com a minha professorinha da IBD que Deus tinha feito o universo, tinha feito a vida, tinha feito a cada um de nós a sua imagem e semelhança, lá no Jardim do Éden, né, soprando em nós o seu fôlego, Imago Dei, aquele Espírito de Deus em nós, e que isso tinha acontecido há 6.000 anos atrás, em 7 dias, 6, né? No 7º ele descansou. Uhum. Aí eu entrei na universidade, depois que Darwin, né, lançou o seu livro, que ela se desviou, esse desvio adolescente, ela está voltando já. Eu entrei na universidade e o meu professor disse, não, Marcos, olha, uma grande explosão formou o universo, você é uma ameba evoluída, viu, Roberto e Tainá? Nós 3, amebas evoluídas e tal, né? Uhum. É uma ameba mais sonolenta do que a outra, né, Roberto? E aí, Eu me considero uma ameba bem evoluída, viu, Marcos? bem evoluída, né? Dorme menos, né? Não dorme tanto assim, né? Tá bom. E aí, a Tainá não sabe o que ela falou, né? Agora ninguém vai esquecer mais. E aí, eu me convenci que eu tinha realmente evoluído, que o Big Bang tinha criado o universo. Larguei a minha professorinha da IBD. Aí o Pasteur já disse isso, um pouco de ciência nos afasta de Deus. E com essa pouca ciência eu me afastei de Deus. Eu fui um evolucionista por 40 anos dentro da academia. Caramba. É um evolucionista teísta, um criacionista evolucionário, como eles estão chamando agora. E eu fui por 40 anos. E aí eu fui um cristão insignificante na ciência, porque eu ia no domingo, eu cultuava a Deus, mas durante a minha atividade acadêmica, não. O Big Bang formou o universo, evoluímos e tudo mais. E aí é aquele descompasso entre o que diz a Bíblia e o que diz a ciência. Aí eu até achava que talvez Gênesis fosse alegoria, talvez Adão e Eva fossem mitológicos e tal, aquela história que às vezes a gente escuta por aí. Mas Uhum. aí, em 2008, Augusto Nicodemos me convidou aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, né? Que agora faço parte, olha que orgulho aqui. Que Aí, chique. né? E aí, ó, meu crachazinho, né? Isso aqui, ó, já ganhei algumas medalhas, viu? Interessantes, mas acho que esse crachá é mais importante. E Ah. aí, o Augusto Nicodemos me convidou em 2008. Aí eu descobri o design inteligente, a boa ciência do design inteligente. Percebi que cientista bom não é cientista ateu, é cientista que crê em Deus. E aí eu larguei o Big Bang, larguei a evolução, porque eu fui estudar a fundo. E o que eu percebi hoje, hein? Por inúmeras verdades científicas. Olha, a ciência, boa ciência, me mostrou o quê? O universo foi feito pronto. A vida foi feita pronta. Não tem a menor chance da gente ter evoluído, de ter parentesco com chimpanzés, né? Chimpa nosso humano, né, Roberto? Só quem gosta disso é corintiano, né? Chimpa nosso humano, né? Eu brinco, né? Ninguém gosta de ser parente de chimpanzé. Por quê? Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Não somos meros mamíferos, somos a coroa da criação de Deus. E aí eu fui estudando. Aí, olha, hoje eu voltei para Gênesis 1, 2, 3, literal, Gênesis literal. Deus nos fez prontos, viu? Essa é a notícia do bem que eu queria trazer para todos os ouvintes do Notícias do Bem. A ciência
comprovou que fomos feitos prontos. A ciência comprovou a tese que eu aprendi pela primeira vez da minha professorinha da IBD. Então, eu falo agora nas minhas palestras, professorinha da IBD, não lembro mais seu nome, irmã, não sei nem se a senhora já está na glória, mas saiba que você deu um show, você deu um banho nos eruditos desse século. O que você me contou é verdade. E eu descobri isso pela palavra, sim, mas também pela revelação da ciência, porque Paulo disse, né? Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade se veem claramente nas coisas que foram criadas, claramente na ciência, na química, na física, na cosmologia, na bioquímica. E foi isso que aconteceu comigo. Então, hoje eu sou duplamente indesculpável, como o Paulo também disse. Por isso nós somos indesculpáveis, né, professor? Pela minha professorinha, indesculpável pela boa ciência que eu aprendi. Coisa boa. A gente poderia tranquilamente ficar a tarde inteira conversando aqui, ia ser ótimo, né? Mas, infelizmente, a gente tem que encerrar a entrevista. Professor, obrigado pela sua participação com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem. Foi um prazer recebê-lo. É sempre um prazer, inclusive, a gente ter as suas colunas semanais, né, aqui no nosso Notícias do Bem, acompanhar seu trabalho também no Fé e Ciência. E a gente vai contar com o senhor mais vezes ao vivo aqui também, viu? Além das colunas semanais, a gente vai contar com outros assuntos ao vivo aqui. Obrigado, viu, professor? Privilégio imenso. Obrigado pelo convite.